diabo não pode fazer o que ele quer. E ela intercede, muitas vezes, por essa situação de estupro, de violência, de assalto. Nós temos orado aqui pela manhã. A Bíblia diz, muito pode em seus efeitos, a oração. O esposo dela ia ser assaltado. Sabe o que aconteceu? Os caras deram uma geral nele. Ele com a carteira no bolso, celular, não acharam a carteira. Mandaram ele abrir a mochila, lá dentro o laptop, os caras olhavam e não enxergavam. Apalpavam e não encontravam nada. Você não tem nada? Ele disse, eu sou trabalhador, rapaz. Aí mandaram ele embora, né? E não levaram um tostão dele, irmão. Glória a Deus mesmo. Aleluia. Manda tua mulher continuar vindo orando de manhã. Vai orar. Porque eu creio. Quantos creem que Deus protege? Eu creio. E foi uma bênção, um testemunho maravilhoso. Alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém conosco aqui pela primeira vez? Eu olhei assim, não vi, porque todo mundo já é de casa. Né? Tem uma moça escondendo ali, a gente... Aqui é a primeira vez, mas ela já esteve conosco lá, em Vicente Carvalho. Querida, é um prazer revê-la. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Também quero orar pelos aniversariantes. Quem fez aniversário esta semana? Vem aqui por gentileza. Quero agradecer a Deus. Henrique fez aniversário de casamento? Quanto? 4 já? 3, né? 3 anos. Amém. Alguém mais? Também fez aniversário. Vamos ficar de pé? Abençoar. O Cláudio fez aniversário também? Hoje? Que dia? Dia 31? Passou? Ih, eu nem lembrei. Ele trabalha comigo, hein? Imagina. Se não me... Você tem Facebook? Poxa, não mandaram nenhum recado para mim. Eu tô conectado na tua rede? Porque normalmente eu me lembro por causa do Facebook. Aparece lá, fulano fez aniversário, Beltrano. E eu não veio nenhum recado. Você tem que consertar a sua data lá, que eles nunca erram. Estenda a sua mão para cá. Alguém mais? Aniversário? Aqui ela aí. Olha que linda. Ela é muito linda, não é não? Eu chamo ela dos 5 filhos de vocês, ela é a responsável. A postura dela é de responsabilidade. Cuida dos irmãos, é preocupado. Também fez aniversário também, uma Helenice. Hoje, esse cara tá bonitona assim. Pastor, não fala nada não, vou falar nada não, tá? Boa. Mãe Helenice, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar. Meu Deus e meu Pai, diga, Senhor Jesus, nós como igreja, como família de Deus, abençoamos os nossos irmãos nesta data tão especial. Diga, Jesus, nós queremos neste momento te pedir que a tua mão de poder esteja sobre cada vida, o casamento dos teus filhos. Senhor, dê a eles, Senhor, vida longa, com alegria, com paz, com vitória e com testemunho como filhos de Deus, ó Deus. Nós, como igreja, os abençoamos em nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Vamos na salva de palmas a Jesus pela vida. Parabéns. Deus abençoe abundantemente. Glória a Deus. Será que alguém conseguiria uma cartolina branca para mim? Quem? E uma caneta dessas de fazer desenho em cartolina? Agora, eu tive uma inspiração, porque eu quero explicar algumas coisas, e eu acho que às vezes você usar recursos visuais ajuda, né? Eu quero orar. Pai, me ajuda a ministrar a tua palavra nesta manhã, e que tudo seja feito para a glória do teu santo nome. Amém.
Conseguimos levantar 3.930 de promessas. Amém? Ficou faltando R$ 70 para 4.000. Alguém quer ofertar esses? Amém. Eu gosto de número redondo assim. Eu preciso de um candidato aqui. É azul, que é azul. Esse aí. Sim, tá bom. Alguém que tem habilidade para desenhar assim uma cabeça de lado? Quem? Moisés. Vamos lá. Eu vou sair aqui para o lado e você vai ter aqui, desenhe uma cabeça. É uma coisa só para o pessoal entender o que eu quero explicar aqui esta manhã. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2 e 7. Bem, tá bem. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Só que você não vai embora não, você vai ficar com ela aberta aqui que a obra é tua. Abre para o pessoal ver, você fica atrás aí. Isso. Simpático ele. Isso. Ok, beleza. Tá. Obrigado, mas deixa o Moisés aqui que isso aqui é para quebrar todas as barreiras dele. Isso é de propósito. Gente, dá a impressão que o pastor está na igreja e não está vendo nada, né? Mas a gente vai conhecendo as ovelhas e percebendo. Então eu aproveito essas oportunidades que foi uma situação voluntária para trazer o Moisés aqui para nos ajudar. E ele vai poder dizer assim, um dia eu ajudei o pastor Carlos, em 2013, né? 2013, né? Aí você vai estar guardando isso no seu coração e a igreja também. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é um texto para mim fundamental na formação do homem. O que diz aí para mim? Você pode ler bem alto para mim? Então, o quê? Soprou, né? Soprou, ele fez isso. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Eu hoje quero falar um pouquinho sobre a comunhão com o Espírito Santo, e você precisa entender algumas coisas, para você entender o mecanismo do homem. Irmãos, primeira coisa que você precisa saber, que o homem é uma alma vivente, porque tem a alma morta. O que é a alma morta? É quando a pessoa morre. A alma está ali, e se ela ressuscitar, ela lembra tudo o que ela fez antes, porque a alma é a capacidade que nós temos dentro de nós, através de 3 composições: emoção, vontade e razão. Essas 3 coisas formam a nossa alma. A gente vê esses filmes aí, o cara morre, aí levanta, né, aquele cara lá e fica olhando o corpo dele mesmo. Então dá a impressão que a alma é alguma coisa assim. Não, a alma é algo que está formado no nosso interior. Por isso que Deus, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Porque Deus vai fazer cada alma daquela que está dormindo, né? A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela dorme no Senhor. A morte é visto como um sono também. Em toda a Bíblia há essa referência. Então, tanto é que nós temos o exemplo na Bíblia, e eu quero falar isto, no caso de um homem que estava morto há 4 dias. Quem era mesmo? Quem?
Lázaro. Lázaro morto 4 dias e Jesus ressuscita. E alguém disse, olha pastor, o Jesus, não abre lá, porque antigamente as pessoas eram sepultadas nas cavernas, não eram sepultadas no chão. Cavernas eram usadas como sepulcros. Disse, não abre não, porque se abrir o negócio vai feder. 4 dias, eu não sei se você já esteve diante de um defunto de 48 horas. Eu já. E depois de 24, começa a se decompor, de uma tal maneira, quando chega a 48, tem que fechar, bem fechado o caixão, porque os cheiros dos gases da decomposição começam. Ok? Ele estava 4 dias, imagina como é que esse homem não estava lá. E Jesus ressuscita. E quando ressuscitou Lázaro, ele não ficou com amnésia. Ele sabia quem ele era irmão de Maria, de Marta, ele era amigo de Jesus. A vida dele continuou depois, dá para entender isso? Diga amém. Porque a alma dele estava ali. A alma dele era composta no corpo dele. Dá para você entender isso? Diga amém. Então, a alma é uma parte da nossa psique, aonde estão registrados todo o nosso aprendizado, nossas informações, aquilo que somos, a nossa cultura. Por que eu pedi para desenhar? Quando nós somos criados em Deus, e no processo, o primeiro homem, Deus soprou sobre ele o espírito, fôlego de vida. Fôlego de vida é o espírito, é a parte do homem. O homem é um ser trino. Corpo, a alma, isso que eu acabei de explicar, e o espírito, que é a capacidade de vida. A Bíblia diz que quando o homem morre, acontece um fenômeno. O que era de Deus, volta para Deus, o fôlego de vida. Ele é o autor da vida. Deus é quem dá a vida. Ninguém morre. Quem está em Cristo, ninguém morre antes do tempo. Só morre no tempo que Deus determina. Ele é o autor da vida. Mas quando morre, o fôlego de vida volta para ele. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, de onde veio. E a alma segue-se o juízo. Então, o núcleo do ser humano, não é nenhuma informação que eu estou pregando nada errado não, viu? Fique tranquilo. Alguém ligou e eu não estava desligado isso aqui. Então, o núcleo do homem, não da vida do homem, mas da existência do homem é a alma. Tanto é que Jesus veio salvar o quê? A alma. Porque o corpo se deterioraria, a gente sabe disso. E a alma, ela poderia ser recomposta. Estou falando isso para você ter um entendimento mais ou menos do que acontece. Quando a gente nasce, nós somos assim, como esse jovem aqui, Sorriso, com poucas informações. Nós começamos a absorver informações a partir da formação do nosso cérebro dentro do ventre da mãe. Tanto é que quando uma mãe está grávida, todos os acontecimentos dela externos, de tristeza, de alegria, são também enviadas, de alguma forma, informações para aquela criança que está lá dentro. Então, porque ali está um ser se formando, já há vida nele, vida própria, a partir do momento da fecundação, quando o óvulo se encontrou com o espermatozoide, ali houve uma fecundação. Eis a razão porque o aborto é uma violência contra o ser humano. Pior, contra um ser humano que está em formação e que não sabe se defender, e não tem como se defender. Então aparecem essas pessoas defendendo o aborto, dizendo que o aborto tem que ser legalizado, para legalizar o homicídio. Nesse país está se legalizando tudo que é errado. Tudo que é errado está se legalizando. E isso é para se cumprir as escrituras. Mas nós, povo de Deus, não podemos concordar com isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que há vida numa pessoa que está sendo formada lá dentro. Tudo bem. Quando nós começamos a viver, a nossa mente começa a receber informações através do nosso corpo. Nós temos 5 fontes de entrada para o nosso cérebro. Quais são as 5 formas? Olfato,
paladar, audição, visão, tato. São os chamados 5 sentidos. Dizem que a mulher tem o 6º. Eu às vezes desconfio que tem mesmo. Mas vamos ficar só naquilo que é provado cientificamente. Então, cientificamente, nós temos 5 sentidos. Quando você passa a mão num lugar que você está usando o tato, você está informando ao seu cérebro o que você está pegando, onde está colocando a mão, a visão, quando você enxerga, a audição, quando você escuta, o paladar, quando você come, quando você cheira, tudo isso vai informando o seu cérebro. E a sua alma, o cérebro faz parte da alma, diga glória a Deus, está entendendo? Sua alma vai sendo formada ali. As experiências boas e ruins que a gente tem, começa a passar para dentro. Quer ver uma das coisas que é muito interessante, que muito cedo mesmo, começa a formar dentro de nós, é a parte sexual. Você sabe que uma criança, todas as informações que ela tem, ainda bebê, ainda criancinha, nesta área, vai formando na psique dela algumas informações. Daí é que começam as distorções do homossexualismo. Porque se a pessoa começa a receber algumas informações, ou despertar para algumas informações diferentes daquela que Deus colocou naturalmente no homem, isso vai crescendo e vai se ampliando no cérebro dela. Eu conheci um rapaz que tinha um problema nesta área, e ele dizia assim para mim: pastor, eu nunca tive uma relação com uma mulher. Eu sempre tive relação com homem. Ele era homossexual. E eu disse, por quê? Ele disse, porque desde criança, eu brincando sempre com um garoto, sempre fui despertado para isso. E algumas informações sobre não uma pessoa me informando, eu vendo, observando os acontecimentos, aquilo começou a despertar em mim uma forma errada de ver o sexo. Estou dando um exemplo, mas eu poderia falar aqui, por exemplo, sobre o caráter da pessoa sendo formada em relação a condutas de roubo. A criança vai vendo os pais ou o ambiente onde ela vive, determinadas práticas. Ela vai achando aquilo uma coisa natural. Porque o natural, irmãos, que é o problema. Naturalmente o homem é pecador. Naturalmente a nossa carne se inclina para o pecado. O homem nasce pecador, o bebezinho mais lindo que você pode ter na mão, que o mais recém-nascido aqui na igreja é pecador. Mas ele não é pecador porque ele comete pecado. Ele já nasce com essa natureza, pronta a despertar para o pecado. O que vai conduzir esta pessoa, e aí vem, é o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é essa fonte de vida que nós temos, que se ela não tiver uma influência divina, a Bíblia diz que a pessoa está morta nos seus pecados e delitos. Como é que uma pessoa está morta nos seus pecados e delitos? É quando ela só deixa o homem natural dominar. Ela não tem nenhum desenvolvimento, se eu vou usar uma linguagem espírita aqui, não tem nenhum desenvolvimento na área espiritual. Ela simplesmente é cega, absolutamente cega. Então ela segue os desejos da carne que vem pelos 5 sentidos, ela faz tudo como se fosse de uma forma natural e racional. Ela não tem nenhuma fonte espiritual. Ouça bem. O elo entre o homem e Deus é o Espírito. É no Espírito que o homem começa a desenvolver uma sensibilidade à presença de Deus. Quando você recebeu o toque da fé, que você aceitou Jesus, que você despertou, foi no Espírito que Deus fez um boom. O novo nascimento é como se fosse uma explosão interna dentro de você, bum, chamado toque da fé. Você de repente não entendia nada e de repente você se desperta para coisas espirituais. E aí começa a formar, Moisés, muito obrigado, você foi impecável, ok? Ficou quietinho aí. Ok, obrigado. Então, eu quero
hoje falar sobre isso, porque se você não perceber aonde Deus fala, você vai ser guiado pelos seus instintos, você vai ser guiado pela sua natureza pecaminosa, e você vai sofrer, mesmo conhecendo a Deus. Então, eu tenho que, como pastor, começar a mostrar a você que essa vida espiritual, que nasce em nós, pastor, onde é que o Espírito Santo vive dentro de nós? Quantos creem que tem o Espírito Santo dentro de si? Que lugar que está o Espírito Santo? Coração? Não, não é. Aonde? Está na psique. Lembra que o homem é formado de 3 coisas: emoção, que é a vontade, que é a emoção, que é o coração, né? A gente chama de coração as nossas emoções, mas a Bíblia diz que enganoso é terrivelmente corrupto. Então Deus não poderia ficar depositado na sua emoção, porque a sua emoção, um dia você está amando aquela pessoa, no dia está a fim de dar uma dentada nela. Então, emoção não é a fonte de referência. A vontade, ela pode estar tanto à mercê da emoção, eu posso usar a minha vontade para satisfazer a minha emoção, como eu posso usar a minha vontade para satisfazer o meu intelecto. Então, o lugar que se aproxima de Deus no nosso na nossa alma, o lugar que faz contato entre o espírito e a nossa alma, lembra disso? Alma, espírito, chama-se intelecto. Deus fala no nosso intelecto. Ele vive no nosso espírito e fala ao nosso intelecto. Só que Deus tem uma linguagem universal, irmãos. E a dificuldade de Deus falar está que nós estamos tão atarefados com trabalho, com filhos, com casa, com conta para pagar, nós estamos tão atarefados neste mundo, que pouco tempo resta para a gente ter essa comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse, olha, você tem que se separar para orar. Por isso ele estimulava os discípulos a buscar um momento de oração. Por quê? Porque é um momento que você diz assim, olha, chega de trabalho, chega de compromisso, chega de atividade, eu vou me recolher agora e vou entrar conscientemente na presença de Deus. Porque na presença de Deus todos nós vivemos, mas conscientemente, eu vou estar com a minha mente agora pensando as coisas de Deus. Eu estou com a minha mente agora orando as coisas. Nesse momento, quando você faz isso, você começa a desenvolver uma comunhão com Deus. Será que está todo mundo me acompanhando? Por isso que a Bíblia está cheia de conselhos assim, ó, orai sem cessar. Jesus dizendo aos discípulos, vocês têm que orar, porque essa vida espiritual, ela não é desenvolvida pelo ativismo, não é desenvolvida pelas emoções, ela é desenvolvida com uma comunhão com Deus. E pode perceber uma coisa, toda pessoa que gasta mais tempo de comunhão com Deus, ela é forte espiritualmente. Não é por acaso. Por quê? Porque eu estou buscando essa fortaleza do meu espírito no Espírito Santo de Deus. Muito bem, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se você não tiver essa consciência, se você não tiver esse pensamento, você vai ter problemas muito sérios para manter a sua vida espiritual. Porque Deus nos fala através do Espírito Santo no nosso espírito. Abra sua Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira Coríntios 2 e 9. Pastor, em qual língua que o Espírito Santo fala? Ele fala em qualquer língua.
mas ele fala principalmente com gemidos inexprimíveis. É um toque. Deus não abre não faz como o pastor que abre a Bíblia e ensina, ele dá um toque. E se você tiver a palavra de Deus, você interpreta aquele toque. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. O Espírito Santo toca um pensamento, toca uma impressão no teu espírito, e aí quando você vai para a palavra revela aquilo que o Espírito Santo está falando em você. Por isso que às vezes dá impressão, ouça bem, é muito comum, eu já ouvi isso ao longo dos anos, pessoa convida a outra para vir na igreja, aí o pastor prega. Aí prega tudo que tem a ver com a vida da pessoa, né? Já tive problemas sérios, irmão, estou falando aqui, do marido querer brigar com a mulher. Tu foi lá contar a vida para o pastor, tu contou a nossa vida para o pastor. Contou nada, o Espírito Santo é que me deu e ele falou, só que o camarada não acredita, né? Então por quê? Porque o Espírito Santo, ele te dá um toque. Pastor, como é que o senhor prepara uma mensagem? Às vezes eu estou no meio da rua dirigindo, irmãos, começo a pensar nas coisas de Deus, ouvir um hino, aí um pensamento, pum, e aquilo fica. Aí eu começo a pensar mais, quanto mais eu penso, mais cresce. Aí eu sei, tem um versículo na Bíblia que diz isso, aí mais cresce ainda. Então é assim que Deus fala ao nosso interior. E todo crente, ouça, todo crente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, para não fazer da caixa de promessa o teu guia, para não fazer como uma pessoa que faz do tarô, do sistema de astrologia, o seu sistema. Porque tem crente que pega a caixinha de promessa e faz a mesma coisa. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Tira o versículo. Isso é a mesma coisa, irmãos. Tem crente que não conseguiu ainda ouvir a voz de Deus e usa esse recurso. Quando uma pessoa faz perto de mim, eu falei, a coisa está braba, hein? Tu não escuta Deus há quanto tempo? Tá apelando para isso já? Porque Deus quer falar no seu interior, no seu espírito. Mas como é que Ele vai falar se você não para ouvi-lo? Aí as pessoas ficam fazendo da sua vida um jogo de azar. Tenta daqui, tenta de lá. Deus quer falar com você. Você tem que, às vezes, parar, sossegar a sua alma, sossegar o seu coração, sossegar as suas atividades, serenar o seu interior e deixar Deus falar. Irmãos, e quando Deus fala é tão bom. Ele quer falar todo dia, mas nem todo dia a gente está aberto para ouvi-lo, porque a gente está correndo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles, o quê? Que o amam. Olha só, versículo 10. Mas Deus nolo revelou, de que maneira? Pelo Espírito. Por quê? O Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, Deus nos fala através do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Oh! Então, onde é que Deus fala? Deus fala onde? No nosso? Olha só, ele está dizendo o seguinte, que assim como no seu espírito o homem tem essas confabulações, Deus também fala. É isso que ele está dizendo. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Porque só agrada a Deus quem vive com esse contato com Deus em espírito. Eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil você praticar a palavra de Deus só com a sua alma e o seu corpo. Eu já tive experiências que, na minha cabeça, eu ia fazer um negócio. Porque a minha alma estava irritada, chateada, magoada, ferida, revoltada. E eu segui uma lógica, uma razão para tomar uma decisão. E de repente vem o Espírito Santo, né? Parei para ouvir o Espírito Santo. Aquele segundo, aqueles minutos que você tira para ouvir, e Deus vem e diz, rapaz, deixa disso. Aí me lembra um texto bíblico. A vingança pertence a mim.
Não se paga mal com mal. O espírito dominou a carne. É assim que uma pessoa começa a ser espiritual. Pastor, como é que uma pessoa começa a ser espiritual? Quando esse ouvir do Espírito, no seu espírito, começa a se tornar mais frequente e você começa a direcionar as suas ações por essa direção. Agora, imagina o crente que não lê a Bíblia, sabe nada que tem na Bíblia. Aí Deus quer falar com ele. Aí diz assim, vou lá na biblioteca da mente dele, lembrar alguma coisa que ele já leu. Aí o cara não leu nada, esse cara é um zero mesmo. Tem nada, só lê gibi. É por isso que de vez em quando eu uso os exemplos do Pirata do Caribe aqui. Por quê, pastor? Porque eu tenho que usar uma linguagem tão acessível a todos, que as pessoas lembram. Eu tenho que usar, às vezes, exemplos mais singulares, para que você entenda. Porque, às vezes, você não tem uma linguagem bíblica, você não tem um conhecimento bíblico, você não tem um saber bíblico que o Espírito Santo possa falar no teu espírito e te lembrar aquilo. Então, vamos facilitar Deus? Vamos ler a Bíblia? Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos facilitar o Espírito Santo. Ele tem tanto a te revelar. Então, continuando aqui a leitura, diz assim, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio, o quê? Que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ok? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O que nós temos recebido? O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Deus se comunica com o nosso espírito, irmãos. Pastor, onde é que Deus se comunica? É no meu espírito. Mas o lugar que Ele transfere isso para a nossa psique é na nossa razão, na nossa mente. Por isso, ouça bem, por isso que a Bíblia diz que uma pessoa louca, ela não tem condições de ser condenada, porque ela não tem a psique, a capacidade de fazer certas coisas. Deus é justo. Deus é justo, é interessante isso. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas o quê? Pelo Espírito. Como é que eu sei que o Espírito está falando comigo? Ele dá aqui a dica, conferindo coisas espirituais com... Ora, versículo 14, o homem natural, quer dizer, o homem só com a sua psique e com o seu corpo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. O que eu estou falando aqui, irmão, se algum intelectual ouvir falar e ele não tiver o Espírito de Deus, ele vai dizer que pastor pirou na batatinha. É doidinho. Ele está falando que Deus fala no nosso espírito, Deus fala no nosso espírito. Ah, eu não aceito. Claro que você não aceita. Você não nasceu de novo, você não teve a revelação do Espírito. Quem não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Por isso, irmãos, a minha pregação sempre é sobre o reino de Deus. Por quê? Porque eu sei que igreja, religião, não salva ninguém. Religião tem o seu valor, mas não é a fonte. A nossa fonte é a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Todo crente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que Deus falou contigo? E você tem certeza que Deus falou contigo? Quando foi a última vez que Deus falou contigo? Você tem certeza que foi Deus que falou contigo? Hein? Quem falou? Quem ouviu a voz de Deus ontem? Viu? De verde aí. Pode falar publicamente, que às vezes Deus fala coisa cabeluda com a gente. Né? Que a gente não pode nem falar, senão vai escandalizar os outros. Buscar a sua sogra? Isso. Aí ele foi lá. E a sogra veio. É de Deus. De Deus. Sogra veio é de Deus.
Por quê? Porque essas coisas são loucuras e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E aí versículo 15, olha só, irmãos. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha, quem anda no Espírito, ouça o que eu vou falar para você, tem condições de análises mais claras, mais honestas e mais puras. Vai por mim. Quem anda no Espírito tem condições de enxergar as coisas de um ponto de vista fabuloso, que é do ponto de vista divino. É por isso que a Bíblia considera que aquele que vive pregando a palavra de Deus, como eu e outras tantas pessoas, são pessoas que você tem que dar o ouvido, porque ele é um profeta. Ele fala. Deus fala através dele. Mas não fala porque eu sou bonzinho, não, irmãos. Também não vale muita coisa, não. É pela graça, pela misericórdia dele. E porque eu gasto mais tempo buscando essa comunhão. Se você começar a buscar mais comunhão com Deus, Deus também vai falar contigo. Diga glória a Deus. Vem comigo aqui no versículo, capítulo 6, aí mesmo em 1 Coríntios, versículo 17 e 19. 6, 17 e 19. Olha só o que a Bíblia diz. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com ele. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, se você começa a buscar o Espírito Santo, ele começa a te usar. Buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Agora, se você disser, não, eu penso assim, eu quero assim, eu acho assim, meu irmão, você vai ter problema. Porque você vai ficar vivendo coisas que você quer viver. E às vezes o Espírito Santo nos coloca coisas que tem que quebrar. Olha, quantas vezes já fui quebrado pelo Espírito Santo. E eu espero ser quebrado muitas vezes ainda, em nome de Jesus. Amém? Espero mesmo, porque eu tenho uma tendência natural, como você, ao pecado. Se Deus não for moldando isso, lembra da história do vaso e do olheiro? Ele é o olheiro, nós somos o vaso, eles que nos moldam. Então, só para terminar essa leitura aqui no versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Que coisa maravilhosa! Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois o quê? De vós mesmos. Se você entregou a sua... Quantos entregaram sua vida a Jesus? Pastor, um dia eu entreguei mesmo. Você não te pertence mais. A tua vida pertence a Deus. Irmãos, deixa eu encerrar, que o nosso horário já passou. Eu ontem fui ao funeral de um pastor filho na fé, ministerialmente, pastor Josué Machado, faleceu. Ele foi o pastor que me substituiu na Ilha do Governador, quando eu saí daquela igreja que nós construímos lá. E eu dei indicação para ele ser o pastor, e o conselho de pastores aceitou na ocasião. E desde então ele está lá, aproximadamente uns 20 anos. E eu ordenei aquele homem ao ministério, indiquei, ordenei, aliás foi o bispo Roberto Macalister que ordenou ele, na época nós estávamos ligados à Nova Vida. E ontem eu estava lá, junto com a família, teve um infarto fulminante, estava bem de saúde, irmão, bem, tranquilo. Ele era um militar, assim, magrinho, sabe, bem, mas o tempo dele terminou. Estava dirigindo, levando a filha para almoçar, disse, eu estou me sentindo mal, vou encostar o carro. Encostou o carro, debruçou sobre o volante, ele mesmo morreu. Ataque fulminante. Para nós, o meu entendimento é que a morte é promoção. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quando um crente morre, Deus fica todo feliz. É por quê, pastor? Porque vai estar com ele. Para nós é problema, para Deus não.
Então, aquilo que nós enxergamos a morte como um problema, para Deus é a vitória. E a Bíblia diz ao contrário, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Pastor, quer dizer que Deus não gosta que o ímpio... Não, porque se o ímpio morrer, vai para o inferno. E ele quer que todos se salvem. Diga glória a Deus. Mas aquele que já tem Jesus é salvo, então vai estar com ele. Você entende a lógica de Deus? A morte para ele não representa nada. Sabe por quê? Porque ele tem o controle da morte e a vida. Jesus morreu na cruz, venceu o pecado, o diabo e a morte. Tanto venceu que ele nos deu vida eterna. Então esse é o grande segredo do cristianismo. É que a morte não é mais obstáculo para a gente. Nós passamos da morte para a vida no dia que aceitamos Jesus. E agora nós temos a vida eterna dentro de nós. Então, estava lá, eu fiquei pensando, encontrei muitos irmãos e alguns pastores que eu ordenei ao longo dos anos, abraços afetuosos, gente que eu não via há 10, 15 anos, e filho dele também, que é pastor, me abraçou, chorando, disse: pastor, o senhor não sabe o significado que o senhor teve na vida do meu pai. Ele queria ter te honrado muito mais, mas infelizmente ele não pôde. Essa era a lamentação dele. Ele disse: eu não preciso de honra. Toda honra, toda glória é a Jesus. Mas eu pude ver ali, irmãos, enquanto eu estava ali vendo aquele cerimonial todo, homens e mulheres que eu vi chegar na igreja, em particular um pastor que era envolvido com o espiritismo e tudo na época, e gente boa, eu gozado que eu amo as pessoas, eu não pergunto qual a origem, eu simplesmente as amo. E eu gostei dele sempre, independente dele ser cristão ou não, eu sempre gostei dele. E ele começou a frequentar a igreja porque a esposa dele começou a frequentar a nossa igreja. Ela disse: nós não somos casados no religioso, o senhor faria o meu casamento? Meu esposo, ele é espírita. Falei: manda ele vir conversar comigo. Aí perguntei para ele: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele disse: eu creio. Eu disse: então eu caso. Acabou. Casei. E aí ele começou a vir à igreja e tal, e houve um dia lá que realmente ele teve um encontro com Jesus. E hoje ele é pastor. E eu fiquei pensando assim, que às vezes você não entende que Deus te colocou com um propósito neste planeta, nesta terra. E às vezes você não percebe que o que vai ficar para a eternidade são as coisas espirituais. Porque tudo mais passa, irmãos. Tudo mais passa. As vaidades do coração passam. Os orgulhos passam. O que vai ficar é a vida eterna em Cristo. Então, eu queria terminar esta manhã dizendo a você duas coisas. Primeiro, vale a pena buscar as coisas espirituais através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Vale a pena você se separar para Deus. Ouça a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, eu não vou precisar nem pregar nada, Deus vai falar contigo. Segundo lugar, aproveite o tempo para amar, porque de uma hora para outra você pode deixar esse planeta e você diz assim: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, você podia ter feito tantas coisas, e você às vezes aproveitou o tempo para brigar, discutir, criar problema. Irmão, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo esta manhã, aproveite o tempo para buscar as coisas espirituais e amar as pessoas, porque no final de tudo, é isso que fica, o resto passa. Que Deus possa falar muito mais ao seu coração. Vamos ficar de pé. Amém, amados? Ele não gosta que a gente faça isso, que ele é pego de surpresa, ele não gosta disso. Pastora, cadê a pastora? Chama ela aqui na frente. Você sabe qual é o dia hoje? Hoje é dia de quem?
e a igreja não poderia passar. Nós vamos dar um presente, nós vamos estar orando pela sua vida e a vida da nossa pastora. Vem cá, decano. Gostaria de convocar os diáconos a estarem aqui na frente. Amém? Eu não vou pregar não, irmãos. Só vou deixar uma palavra aqui para os nossos pastores, porque nós não deixamos nada transparecer, né? De que nós faríamos essa homenagem para eles hoje. Está no livro de Josué, não precisa abrir sua Bíblia não, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Estenda a mão de vocês para cá, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te dar graças, Senhor, pela vida desse homem, dessa mulher, Pai, que muitas vezes, Senhor, muitas vezes emprestaste os seus ouvidos, o seu coração para as nossas vidas, ó Pai, e as nossas vidas muitas vezes são guiadas por Ele, Senhor, muitas vezes sim, ó Pai. Por isso queremos te pedir, no nome de Jesus, cobre a vida dos nossos pastores com o seu sangue, Pai, que seus anjos, Senhor, acampam ao redor deles, guardando e os livrando de todo o mal, das astúcias desse mundo, Senhor. E quando as lutas, os problemas vierem sobre a vida deles, Senhor, Tu esteja do lado deles, ó Pai, ajudando-nos, conduzindo, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Somos gratos por tudo e o que a vida deles tem nos oferecido, ó Pai. Muito obrigado, Deus, através do nome e do sangue de Jesus. As palmas são para o Senhor, amém, irmãos? Agora sim. Muito obrigado pela oração, pela palavra. Eu estarei recebendo os presentes lá na porta. Quero dizer que tem almoço também, ok? E que Deus abençoe todos, rica e abundantemente. Olha, se fosse você não faltava logo mais não. Eu vou dar uma continuidade sobre este tema, sobre ouvir a voz do nosso espírito. Porque o dia mais feliz é quando eu escuto um crente dizer assim: eu ouvi Deus e eu sei que Ele ouviu mesmo. Então a minha missão como irmão mais velho, como pastor, está cumprida em levar essa pessoa. Sei que você vai ser crente para o resto da vida. Ninguém mais vai roubar isso de você. Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus e viver verdadeiramente, ninguém mais rouba isso de você. Então, logo mais estaremos falando sobre isso. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.